Olá, paz seja convosco. Ao chegarmos ao capítulo 3 da disciplina Missão Integral, nosso foco será compreender os riscos associados à missão integral. Até aqui, vimos que a missão integral nasceu de uma preocupação legítima: unir a proclamação do Evangelho com a prática da justiça social. Contudo, como todo movimento teológico, ela também enfrenta desafios e perigos que precisam ser analisados com discernimento bíblico. O texto nos mostra que, embora a missão integral tenha a intenção de integrar fé e ação social, ela pode abrir espaço para distorções doutrinárias. Entre os riscos mais destacados estão o sincretismo religioso, a ênfase exclusiva na transformação social, a relativização da exclusividade de Cristo e o antropocentrismo humanista. Esses desvios podem comprometer a essência do Evangelho, que é a reconciliação do homem com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Um dos maiores perigos é o sincretismo religioso, que ocorre quando elementos de outras tradições espirituais são incorporados à fé cristã, diluindo sua singularidade. Outro risco é a ênfase exagerada em causas sociais, que pode relegar a transformação individual e a necessidade de redenção ao segundo plano. Além disso, a busca pela inclusão pode, em alguns contextos, relativizar a exclusividade de Cristo como o único caminho de salvação. Por fim, o antropocentrismo pode reduzir a missão integral a um projeto meramente humanista, esquecendo a dimensão espiritual da fé. Nosso objetivo nesta aula é analisar cada um desses riscos, compreender suas implicações e refletir sobre como a Igreja pode enfrentá-los sem perder sua identidade. Vamos perceber que a contextualização é necessária, mas deve ser feita com cuidado, para não comprometer a pureza do Evangelho. As Escrituras nos alertam sobre esse perigo. O apóstolo Paulo escreveu: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, segundo Timóteo 4.3. Esse texto nos lembra que a Igreja precisa estar vigilante para não se desviar da verdade. Portanto, nesta aula, vamos percorrer os principais riscos associados à missão integral, refletir sobre suas causas e pensar em estratégias bíblicas para mitigá-los. O objetivo é que possamos viver uma missão integralmente bíblica, que proclame Cristo com fidelidade e demonstre seu amor em obras, sem comprometer a essência do Evangelho. Hoje iremos introduzir o tema central: os riscos associados à missão integral. Até aqui, vimos que a missão integral nasceu com a intenção de unir fé e prática, espiritualidade e ação social. Contudo, como todo movimento teológico, ela não está isenta de perigos. O grande desafio é manter a pureza do Evangelho enquanto se busca relevância cultural e social. O texto do capítulo nos alerta que, embora a missão integral tenha boas intenções, ela pode ser contaminada por influências externas que distorcem sua essência. Entre os riscos mais destacados estão o sincretismo religioso, a ênfase exclusiva na transformação social, a relativização da exclusividade de Cristo e o antropocentrismo humanista. Cada um desses pontos será analisado em detalhe ao longo da aula. É importante lembrar que a Bíblia já nos advertia sobre esse perigo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4.3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa advertência mostra que a Igreja precisa estar vigilante para não se desviar da verdade em nome da relevância cultural. Portanto, este primeiro slide nos convida a refletir: como podemos viver uma missão integralmente bíblica, que proclame Cristo com fidelidade e demonstre seu amor em obras, sem cair nos riscos que comprometem a essência do Evangelho? Hoje iremos abordar a introdução ao problema. A missão integral, como vimos, busca integrar fé cristã e ação social. Loren Cunningham, em sua obra O Livro que Transforma Nações, afirma que quando os princípios bíblicos são aplicados, eles têm poder de transformar culturas, valores e comportamentos. Essa é a grande promessa da missão integral: alinhar a cosmovisão das pessoas à palavra de Deus. Contudo, o texto nos alerta que, embora essa proposta seja nobre, ela apresenta desafios e riscos à sã doutrina. O perigo surge quando a integração entre fé e cultura se torna assimilação acrítica. Em vez de transformar a sociedade com os valores do reino, a Igreja corre o risco de ser moldada pelos valores do mundo. Esse risco é ainda mais evidente em nossos dias, quando as pressões culturais são intensas. A busca por relevância pode levar a concessões perigosas, relativizando verdades bíblicas em nome da aceitação social. O resultado é um evangelho diluído, que perde sua força transformadora. As Escrituras nos lembram que a missão da Igreja é proclamar a verdade de Cristo, mesmo que isso seja impopular. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1.16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
A Igreja não pode abrir mão dessa convicção. Portanto, este slide nos mostra que o problema não está na missão integral em si, mas no risco de sua má aplicação. O desafio é viver uma missão integral sem comprometer a essência do Evangelho. Vamos analisar o primeiro risco, o sincretismo religioso. O sincretismo é a fusão de elementos de diferentes tradições religiosas, resultando em uma prática híbrida que dilui a singularidade do Evangelho. Esse risco é real quando a missão integral busca dialogar com culturas diversas sem o devido discernimento. O texto nos mostra que o sincretismo pode se manifestar de várias formas: símbolos, rituais, crenças locais ou práticas culturais que são incorporadas à fé cristã sem avaliação bíblica. Muitas vezes, isso acontece de maneira inconsciente, motivado pelo desejo de integração cultural ou adaptação social. Contudo, o resultado é perigoso. A mensagem de Cristo perde sua exclusividade e se torna apenas mais uma entre muitas. O apóstolo Paulo já advertia contra esse risco. Em Gálatas 1 versículos 6 e 7, ele escreveu: Admiro-me de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, que na realidade não é outro. Essa advertência é atual. Quando misturamos o evangelho com elementos estranhos, acabamos pregando outro evangelho. O desafio, portanto, é distinguir entre contextualização e sincretismo. Contextualizar significa comunicar o evangelho de forma relevante para uma cultura, sem alterar sua essência. Já o sincretismo ocorre quando a mensagem é adaptada a ponto de perder sua identidade. Assim, este slide nos lembra que a Igreja deve ser sensível ao contexto cultural, mas firme na verdade bíblica. O evangelho é único e não pode ser misturado com outras crenças. Hoje iremos refletir sobre como mitigar o risco do sincretismo religioso. Como vimos, o sincretismo ocorre quando elementos de outras tradições espirituais são incorporados à fé cristã, diluindo a singularidade do Evangelho. Esse risco é real quando a contextualização da mensagem se transforma em assimilação acrítica. A solução não é rejeitar a contextualização, mas praticá-la com discernimento. Contextualizar significa comunicar o Evangelho de forma relevante para uma cultura, sem alterar sua essência. Para isso, é necessário que a Igreja invista em formação teológica sólida, capacitando líderes e membros a discernirem entre práticas culturais que podem ser aproveitadas e aquelas que comprometem a fé. Além disso, é fundamental cultivar uma vida de oração e dependência do Espírito Santo. O discernimento espiritual é essencial para identificar quando uma prática cultural ameaça a pureza do Evangelho. A Igreja deve ser sensível ao contexto, mas firme na verdade bíblica. O apóstolo Paulo orientou Timóteo: retém a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1,13. Esse conselho continua atual. A Igreja deve manter-se fiel à palavra, mesmo diante das pressões culturais. Portanto, a mitigação do sincretismo exige equilíbrio, comunicar o Evangelho de forma relevante, mas sem abrir mão da sua essência. Assim, a Igreja será capaz de dialogar com a cultura sem perder sua identidade em Cristo. Vamos analisar outro risco, a ênfase exclusiva na transformação social. A missão integral nasceu para unir evangelização e ação social, mas em alguns contextos, a balança pendeu demais para o lado social. O resultado foi uma Igreja que se engaja em causas humanitárias, mas esquece de proclamar a salvação em Cristo. É claro que a justiça social é importante. Jesus mesmo cuidou dos pobres, curou enfermos e alimentou multidões. Mas ele nunca deixou de anunciar o reino de Deus e a necessidade de arrependimento. A verdadeira transformação começa no coração humano, pela obra redentora de Cristo, e se manifesta em ações sociais. Quando a Igreja foca apenas em políticas públicas, programas sociais ou ativismo, corre o risco de se tornar uma ONG. A mudança social autêntica não ocorre apenas por meio de reformas externas, mas pela regeneração interior. Jesus disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Portanto, a transformação social deve ser vista como consequência da transformação espiritual. A Igreja deve lutar por justiça, mas sempre lembrando que a maior necessidade do ser humano é a reconciliação com Deus. Vamos refletir sobre um risco ainda mais grave, a relativização da exclusividade de Cristo. Em nome da inclusão e do diálogo interreligioso, alguns teólogos passaram a defender que todas as religiões levam a Deus. Essa ideia, embora pareça tolerante, contradiz frontalmente as Escrituras. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essa afirmação é absoluta.
Não há outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus Cristo. Relativizar essa verdade é comprometer a essência do Evangelho. A missão integral, quando mal aplicada, pode cair nesse erro, colocando a ênfase apenas na justiça social e no diálogo, esquecendo que a salvação é exclusivamente em Cristo. O risco é transformar a Igreja em uma instituição pluralista, que perde sua identidade e sua mensagem única. O apóstolo Pedro também afirmou: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Atos 4:12. Essa é a convicção que deve guiar a missão da Igreja. Portanto, a inclusão e o diálogo são importantes, mas nunca podem comprometer a exclusividade de Cristo. A Igreja deve amar a todos, dialogar com todos, mas proclamar com clareza que só em Jesus há salvação. Hoje iremos refletir sobre o risco do antropocentrismo e do humanismo dentro da missão integral. Esse perigo surge quando o homem passa a ocupar o centro da missão, em vez de Cristo. A proposta deixa de ser teocêntrica, voltada para a glória de Deus, e se torna antropocêntrica, voltada apenas para o bem-estar humano. É claro que o Evangelho se preocupa com a dignidade humana, com a justiça social e com a vida em comunidade. Mas quando a missão da Igreja é reduzida a um projeto humanista, ela perde sua essência espiritual. A missão integral, nesse caso, corre o risco de se tornar apenas um programa social, sem poder de transformação eterna. O texto nos lembra que a verdadeira missão é sempre centrada em Cristo. Ele é o Senhor da história, e toda ação da Igreja deve apontar para Ele. O apóstolo Paulo afirmou em Colossenses 1:16, "Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele." Isso significa que a missão não é para a glória do homem, mas para a glória de Cristo. Portanto, o risco do antropocentrismo deve ser combatido com uma visão bíblica clara. A missão da Igreja é proclamar Cristo e viver para a glória de Deus. As ações sociais são importantes, mas devem ser consequência da fé, e não o centro da mensagem. Aqui destaco que a verdadeira transformação começa no coração humano. Ações sociais são importantes, mas não substituem a regeneração espiritual. Jesus deixou isso claro em sua conversa com Nicodemos. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." João 3:3. Isso significa que a missão da Igreja não pode se limitar a oferecer ajuda material ou lutar por justiça social. Essas coisas são necessárias, mas não suficientes. O ser humano precisa nascer de novo, ser transformado pelo Espírito Santo, reconciliado com Deus por meio de Cristo. Quando a missão integral esquece essa dimensão espiritual, ela perde sua força. A mudança social verdadeira só acontece quando corações são regenerados. Uma sociedade justa só pode ser construída por pessoas transformadas pelo Evangelho. Portanto, a Igreja deve manter o equilíbrio, proclamar a salvação em Cristo e, a partir dessa transformação interior, engajar-se em ações sociais. A justiça social é fruto da fé, não substituto da fé. Vamos refletir sobre o papel da Igreja diante dos riscos associados à missão integral. A Igreja é chamada a ser sal da terra e luz do mundo, como nos lembra Jesus em Mateus 5:14-16. "Vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Essa passagem nos mostra que a missão da Igreja é dupla: proclamar a salvação em Cristo e demonstrar essa salvação em obras de amor e justiça. O grande desafio é manter o equilíbrio. Se a Igreja se limitar apenas à pregação, corre o risco de parecer irrelevante diante das necessidades sociais. Por outro lado, se limitar apenas à ação social, corre o risco de perder sua identidade espiritual, transformando-se em uma instituição filantrópica sem poder de transformação eterna. O papel da Igreja é integrar essas duas dimensões, anunciar a reconciliação com Deus e viver essa reconciliação em todas as áreas da vida. O texto do capítulo nos lembra que a Igreja deve ser fiel ao Evangelho e, ao mesmo tempo, relevante na sociedade. Isso significa proclamar Cristo crucificado e ressuscitado, mas também lutar contra a injustiça, cuidar dos pobres, defender a dignidade humana e promover a paz. A missão da Igreja é integral, mas sempre fundamentada na cruz. Portanto, o papel da Igreja é ser um instrumento de transformação espiritual e social, sem perder sua essência. Ela deve proclamar a verdade do Evangelho com fidelidade e demonstrar esse Evangelho em ações concretas. Assim, a Igreja cumpre sua vocação de ser testemunha de Cristo no mundo, mantendo-se fiel à palavra e relevante diante das necessidades da humanidade. Agora iremos refletir sobre a importância do cuidado com a doutrina. A missão integral, quando mal conduzida,
pode abrir espaço para distorções que comprometem a pureza do Evangelho. Por isso, a Igreja precisa estar atenta para não se desviar da verdade em nome da relevância cultural ou social. O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo: retém a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo 1,13. Essa exortação nos lembra que a fidelidade à palavra é inegociável. A Igreja pode dialogar com a cultura, mas nunca deve comprometer a essência da mensagem. O risco é real. Quando a doutrina é relativizada, a Igreja perde sua identidade. Ela pode até continuar realizando obras sociais, mas sem a centralidade da cruz, essas obras se tornam apenas filantropia. O cuidado com a doutrina garante que a missão da Igreja seja integral, mas sempre fundamentada na verdade bíblica. Portanto, este slide nos lembra que a relevância da Igreja não está em se adaptar ao mundo, mas em permanecer fiel ao Evangelho. A verdadeira transformação só acontece quando a palavra é proclamada com fidelidade e vivida com integridade. Vamos refletir sobre alguns exemplos históricos de desvios que ocorreram quando a missão integral foi mal compreendida ou aplicada de forma desequilibrada. Ao longo da história da Igreja, sempre que a dimensão social foi enfatizada em detrimento da dimensão espiritual, houve perda da essência do Evangelho. Em alguns contextos, comunidades cristãs se engajaram fortemente em causas sociais, mas deixaram de lado a proclamação da salvação em Cristo. O resultado foi a transformação da Igreja em uma instituição meramente filantrópica, semelhante a uma ONG, preocupada apenas com o bem-estar humano, mas sem anunciar a reconciliação com Deus. Embora as obras sociais sejam importantes, quando elas se tornam o centro da missão, a cruz de Cristo é relegada ao segundo plano. O texto nos alerta que esse tipo de desvio compromete a identidade da Igreja. A missão principal do corpo de Cristo é proclamar o Evangelho da salvação. As boas obras são consequência dessa proclamação, frutos da fé verdadeira, mas nunca substitutas da mensagem da cruz. Quando a Igreja perde essa perspectiva, ela pode até ser admirada pela sociedade, mas deixa de cumprir sua vocação espiritual. O apóstolo Paulo já advertia contra esse perigo. Em 1 Coríntios 2,2, ele declarou: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Essa afirmação nos lembra que a centralidade da missão é Cristo e sua obra redentora. Portanto, este slide nos mostra que a história nos ensina: sempre que a Igreja se afastou da centralidade do Evangelho, ela perdeu sua força transformadora. O desafio para nós hoje é aprender com esses erros e manter o equilíbrio entre proclamação e ação, sem jamais abrir mão da cruz como fundamento da missão. Chegamos à síntese da nossa reflexão: o Evangelho pleno como caminho seguro. Diante dos riscos da missão integral, a resposta bíblica é reafirmar a centralidade da cruz e a exclusividade de Cristo. O Evangelho pleno integra fé e prática, espiritualidade e compromisso social, mas sem comprometer a essência da mensagem. Ele nos lembra que a missão da Igreja é proclamar a salvação em Cristo e viver essa salvação em obras de amor e justiça. O apóstolo Tiago nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Isso significa que a fé verdadeira sempre se manifesta em ações concretas. Mas essas ações não são um fim em si mesmas, elas são fruto da transformação interior operada pelo Espírito Santo. Portanto, o Evangelho pleno é o caminho seguro porque mantém o equilíbrio. Ele evita o reducionismo espiritualista, que ignora as necessidades sociais, e também evita o ativismo humanista, que esquece a cruz. Ele nos chama a viver uma fé integral, que proclama e pratica, que adora e serve, que transforma vidas e comunidades. Assim, concluímos que a missão integral só será verdadeiramente bíblica quando for vivida como Evangelho pleno, Cristo no centro, a cruz como fundamento e a vida cristã como testemunha em todas as áreas da existência. Ao concluirmos este capítulo, percebemos que a missão integral, embora nascida de uma preocupação legítima, enfrenta riscos que não podem ser ignorados. O sincretismo religioso, a ênfase exclusiva na transformação social, a relativização da exclusividade de Cristo e o antropocentrismo são desvios que comprometem a essência do Evangelho. A contextualização é necessária, mas deve ser feita com discernimento. O Evangelho precisa ser comunicado de forma relevante, mas sem perder sua pureza. A Igreja deve ser sal e luz no mundo, proclamando a salvação em Cristo e demonstrando esse amor em obras, mas sempre mantendo a cruz no centro. O Evangelho pleno é o caminho seguro. Ele integra fé e prática, espiritualidade e compromisso social, mas sem comprometer a essência da mensagem. Ele nos lembra que a verdadeira transformação começa no coração humano, pela obra redentora de Cristo, e se manifesta em ações concretas de amor e justiça.
Portanto, o desafio para nós é viver uma missão integralmente bíblica, que proclame Cristo com fidelidade e demonstre seu amor em obras, sem cair nos riscos que analisamos. Que possamos ser uma igreja fiel à palavra, relevante na sociedade e comprometida com a missão que o Senhor nos confiou. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti ao término deste estudo sobre os riscos associados à missão integral. Reconhecemos que, em meio às boas intenções de integrar fé e ação social, muitas vezes corremos o perigo de desviar o foco da essência do Evangelho. Por isso, clamamos pela Tua graça e pelo discernimento do Teu Espírito Santo. Pai amado, guarda-nos do sincretismo religioso, que mistura a verdade da Tua palavra com práticas estranhas e compromete a pureza do Evangelho. Dá-nos firmeza para contextualizar a mensagem sem jamais diluí-la, mantendo a centralidade da cruz de Cristo como fundamento da nossa fé. Livra-nos também da tentação de reduzir o Evangelho a um projeto meramente social ou humanista, esquecendo que a verdadeira transformação começa no coração regenerado pelo Teu Espírito. Que nossas obras de justiça e compaixão sejam sempre fruto da fé viva em Jesus, e não substitutas da redenção que só Ele pode oferecer. Senhor, ajuda-nos a não relativizar a exclusividade de Cristo como o único Salvador. Em um mundo que valoriza a inclusão a qualquer custo, dá-nos coragem para proclamar que só há salvação no nome de Jesus, sem abrir mão da verdade para agradar aos homens. Pedimos ainda que nos livres do antropocentrismo, que coloca o homem no centro, e nos ajudes a viver de forma cristocêntrica, reconhecendo que tudo é por Ti, para Ti e em Ti. Que a Tua Igreja seja fiel, santa e irrepreensível, testemunhando ao mundo a pureza do Evangelho e o poder transformador da cruz. Conduze-nos, Senhor, a viver uma fé equilibrada, que proclama a verdade e pratica o amor, para que o Teu reino seja manifestado em nós e através de nós. Oramos com gratidão e confiança, em nome de Jesus Cristo. Amém.